Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Hoje, em poucas palavras, eu trago uma noção de como o Senhor rege a nossa vida. É o que nós vamos falar. No Salmo capítulo 24, versículo 1 ao 10 está escrito: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor. Glória a Deus. E a justiça do Senhor da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Senhor Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor dos exércitos. Este é o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito também em Romanos capítulo 11, versículo 36, que por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja toda a glória. E estes versículos, como muitos outros contidos nas Sagradas Escrituras, confirmam a irrefutável verdade de que o Senhor nosso Deus está no controle de todas as coisas, que ele rege tudo que se tem nessa vida, que ele rege a terra, que nada foge do seu controle. Louvado seja o nome do Senhor. E numa forma breve, sistemática e simples, compreendemos que o Senhor demonstra o seu domínio sobre nós em três aspectos. Primeiro, é que ele demonstra o que ele é capaz de fazer na terra. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que o Senhor fez na terra que não é feitura de mãos humanas? A natureza, por exemplo, o sol, a lua, os astros, a terra, quando ele disse haja luz e houve luz, quando ele criou árvores frutíferas, quando ele criou o mar, quando ele criou o vento, quando ele criou todas as coisas, então tudo isso foi o Senhor que fez. Nenhuma criatura na terra seria capaz de fazer estas coisas que ele fez. Inclusive as catástrofes, coisas que têm acontecido. No Salmo 46, por exemplo, o Senhor diz, versículo 6, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O que significa isso dizer? Nós sabemos o que tem acontecido por aí de erupções vulcânicas que têm feito verdadeiramente o magma na terra se derreter. O magma da terra tem se derretido verdadeiramente. Cidades, pessoas têm deixado de existir. Aqui diz o versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras, que desolações o Senhor tem feito na terra. E tem mesmo tsunamis e maremotos, terremotos. Versículo 9 diz, ele faz cessar as guerras até o fim, se ele quiser, da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Mas aqueles que creem nele, aqueles que dizem que tem ele na vida, ele diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus.
ser exaltado entre as nações, ser exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, observamos que tudo o Senhor nos fez, inclusive nós, seres humanos. Capítulo 2, versículo 10 de Efésios, somos feitura dele, criados para as boas obras e para que andássemos nelas. Esse foi o propósito original pelo qual o Senhor, nosso Deus, criou a geração humana, foi para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, o Senhor, nosso Deus, na Bíblia há várias demonstrações do que ele fez na vida de muitas pessoas. E aqui nós vamos ver alguns exemplos. Louvado seja o nome do Senhor, de pessoas que tanto foram beneficiadas com o milagre do Senhor, com a bênção proveniente do Senhor, como também elas testemunham do poder do Senhor acerca do que receberam. Ana, por exemplo, aquela mulher que tinha a madre cerrada, estéril pelo próprio Deus, que orou ao Senhor, que sofreu muito e orou ao Senhor até o Senhor ouvir a petição dela e assim abençoá-la. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 2 de 1 Samuel, quando ela está cheia, vamos dizer assim, de alegria, glória ao nome do Senhor, ela está cheia, ela começa a dilatar a boca, a falar, a exaltar o nome do Senhor. E em seu cântico, ela diz no versículo 6, o Senhor é o que tira a vida, o Senhor é aquele que dá. O Senhor faz descer a sepultura e, se Ele quiser, faz subir dela. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, o Senhor abaixa, o Senhor exalta. O Senhor levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o saber assentar entre os príncipes, para fazer herdar o seu trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou-se sobre eles o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor faz todas estas coisas. O domínio da vida do ser humano, o fôlego de vida, está nas mãos do Senhor. A riqueza, louvado seja o nome do Senhor, está nas mãos do Senhor. Ele que empobrece, ele que enriquece, ele faz como quer. Ele levanta quem quer, dá um banho de misericórdia quem quer, exalta quem quer, faz o que bem quer. Louvado seja o nome do Senhor. Use e capacita quem ele quiser, porque ele é o dono da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Outro que recebeu uma bênção do Senhor muito forte foi José, servo do Senhor, filho de Jacó. A Bíblia mostra que José, desde muito jovem, tinha sonhos. Seus irmãos o invejavam, ele era um dos filhos mais amados do seu pai, porque era filho da velhice de Jacó. A Bíblia diz que ele agia como se fosse um fiscal diante dos seus irmãos para contar ao pai o que é que os irmãos faziam. Os irmãos tinham raiva, invejavam dele. E quando ele teve sonhos muito reveladores, que o pai entendeu, então os irmãos ficaram com mais inveja ainda. Ficaram com inveja porque o pai preparou para ele uma túnica de várias cores. Não é que na época era costume roupas de uma cor só e José tinha uma túnica que seria algo muito mais sofisticado, de várias cores. E a Bíblia mostra que tudo isso só fomentava e aumentava a inveja dos irmãos de José contra ele, até que lançaram ele na cova e depois tiraram e venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas. Ali José é obrigado a ser exilado, foi desposto de casa para fora, se tornou escravo, foi tentado pela mulher de Potifar, foi preso, foi acusado por algo que não fez. 13 anos da vida deste rapaz foram na prisão.
E quem sabe ele se agonizou muitas vezes e pensou 13 anos perdidos na minha vida. Mas acontece que o Senhor tem um propósito em tudo, mesmo que às vezes não enxergamos esse propósito. Mas o Senhor tem um propósito em tudo. E assim é melhor crer desta maneira que é o viável do que estar se perguntando ou então de estar se martirizando com as coisas que se passaram. Então José, 13 anos da vida dele, ele fica preso. Saiu de casa aos 17 anos. Teve sonhos. O padeiro e o copeiro mor, José, discerniu esses sonhos. E ao que ia ser promovido, José disse, lembra-te de mim para falar de mim para o faraó, para que eu saia daqui, porque eu sou inocente. Mas acontece que o Senhor, quando quer fazer algo, ele pode usar seres humanos para nos ajudar, mas também pode não usar. E tudo é no tempo do Senhor. José ainda passa 2 anos inteiros na prisão. Até que um dia Faraó tem sonhos que ninguém consegue discernir e que trouxe grande perturbação para Faraó, porque ele não sabia discernir. Aí até que então, aquele copeiro que foi beneficiado, que foi assim, o Senhor usou de misericórdia, que passou a servir o vinho de Faraó novamente, ele disse, eu tive um sonho que ninguém sabia interpretar, mas o hebreu que estava conosco, ele soube interpretar. Um jovem hebreu, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 41 de Gênesis, versículo 12. E ali o faraó manda chamar José. E no que manda chamar José, ele vai, discerne o sonho, o que o Senhor pretendia fazer, e ali, através dele, ele recebe a incumbência de ser o vizir do Egito, ser o governador, ser o administrador da comida, da plantação, de tudo que houvesse ali para que fosse armazenado nos tempos de fome. E ali o rapaz que passou 13 anos preso, no anonimato, caluniado, longe dos pais, tratado como escravo, tratado como criminoso, o Senhor justificou e abençoou aquele rapaz. Terceiro ponto, o Senhor demonstra que está no controle da nossa vida e faz como bem quer, na hora que quer e do jeito que quer. A Bíblia diz, Isaías 40, versículo 4, que todo vale será exaltado. Portanto, quem estiver no vale, quem estiver se sentindo no vale, estiver na presença do Senhor, pode ter certeza que o Senhor tem a hora certa de lhe remover do vale. Eclesiastes capítulo 4, versículo 14, diz que se está na cova, sai dela para reinar. Foi o caso de José. Então, se está se sentindo como numa cova, o Senhor pode ter um ótimo propósito com a sua vida de lhe abençoar. E nós nunca devemos perder a esperança de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20. O Senhor, é claro que ele expõe diante de nós 2 caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 ao 28, ele diz, a bênção se deres ouvidos à minha voz, se andarem nos meus preceitos, se seguirem os meus mandamentos, se estiverem na minha presença, se assim vocês estiverem me dando ouvidos, então é a benção. A maldição, se não der ouvido, se não me seguir, se não quiser saber de mim, então é assim que o Senhor fala. Outra coisa, se eu quero que a bênção do Senhor alcance a minha vida, já que eu sei que Ele tem o controle de tudo, mas se eu quero atrair
a bondade e a misericórdia do Senhor para a minha vida. Até porque a sua palavra diz, ele fala que tem misericórdia de quem quer e na hora que quer, mas também por outro lado, todo aquele que vem até ele nunca rejeita nem lança fora. Se ao menos tem uma resposta, eu tenho uma oportunidade. Então, louvado seja o nome do Senhor. Se eu quiser a bênção dele na minha vida, vou ler aqui para vocês um texto. Glória ao nome do Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim: humilhai-vos, ou seja, se sujeitai, estai, vamos dizer assim, à mercê do Todo-Poderoso, na dependência dele. Essa palavra humilhai-vos é a mesma coisa de sujeitai-vos, só que sujeitai-vos tem um significado mais amplo. Sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor nosso Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando, buscando alguém para tragar, ao qual resisti, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, glória ao nome do Senhor, fortificará e fortalecerá. A ele seja toda a glória e poderio para todos sempre. Amém. Então nós vemos que o Senhor, ele fala o que precisamos fazer para atrairmos o olhar favorável diante dele. É claro que o Senhor olha toda a terra, contempla os bons e os maus. Agora, no sentido de olhar favoravelmente um ser humano e abençoar, aí é outra coisa. Aí é se nós quisermos obedecer à vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Certa feita, o Senhor também disse ao seu servo Josué, algo que não foi só para Josué, foi para ele, mas que serve para nós até os tempos, a data de hoje, enquanto existir vivos na terra. O Senhor diz para Josué, o Senhor diz para nós, assim que eu vou ler para vocês. Glória ao nome do Senhor Jesus. Josué, glória a Deus. Capítulo 1, versículo 6, ele diz: o Senhor dizendo a Josué, tão somente esforça-te e tenha muito cuidado para fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Glória ao nome do Senhor. Não se aparta da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, diz o Senhor, e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, todas estas coisas são concernentes, mostrando que o Senhor está no controle da nossa vida e mostrando que Ele abençoa como quer, na maneira que quer e na hora que quer.
É claro que muitas vezes estamos nessa situação que eu vou ler agora, de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados. É verdade. Se não é coisas grandes, mas às vezes coisas mínimas nos tiram do sério. Mas não angustiados a ponto de morte, perplexos, mas não desanimados a ponto de desfalecer por ali. Perseguidos, mas não desamparados, porque o Senhor nos olha, nos acolhe e nos ajuda. Abatidos, mas não destruídos. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 12. De maneira que em nós opera a morte, mas também em vós a vida. Ou seja, opera, vamos dizer assim, aquilo que poderia nos matar e que nos mortifica, mas também opera a misericórdia e o poder de Deus na nossa vida. Versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, o físico, se corrompa, o interior contudo se renova a cada dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que veem são temporais, e as que não se veem, elas são eternas. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, se eu quero o olhar do Senhor favorável na minha vida, se eu quero que a bênção do Senhor chegue até mim, se eu quero, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor venha reger a minha vida de forma favorável. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui requisitos que fez com que José, servo do Senhor, filho de Jacó, fosse exaltado. Gênesis 41, versículo 38, está escrito assim. E disse Faraó a seus servos: acharemos um varão como este, se referindo a José, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disso, Faraó disse a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Ou seja, quer ser abençoado, abençoada por Deus? Se quiser, primeiro pré-requisito, ser cheio e cheia do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Depois, ter a sabedoria oriunda do Senhor do alto, aleluia, e o entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Ajuizado. O que é um ajuizado? É saber onde pisa, é saber o que faz. É saber o que fala, é ter prudência na conduta. É ter prudência quando fala com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. É abrir a boca na hora certa, da maneira certa, com as palavras certas. Então é isso que o Senhor quer de nós. Ser cheios do Espírito Santo, ser sábio e ajuizado. Pronto. Ser cheio do Espírito Santo e sábio e ajuizado, então isso vai ser uma enorme bênção na nossa vida. Vai trazer maravilhas para a nossa vida. O Senhor, Ele vai nos abençoar e vai nos colocar aonde Ele quer para a glória do seu nome. Lembre-se sempre, o Senhor tem regido a terra com vara de ferro, mas o Senhor rege a vida de cada um, sabe como abençoar, sabe como promover a vida de um ser humano. Que o Senhor vos abençoe. Amém.